Estamos aí com mais uma videoaula do canal Camilinho Professor para vocês. Terceiro ano, Biotecnologia e Engenharia Genética. Aí nós temos na biotecnologia, um conjunto de técnicas que tem permitido ao ser humano utilizar os organismos para se obter produtos de interesse. Lógico que biotecnologia é para gerar renda, dinheiro, divisa. E a engenharia genética é a área da biotecnologia que possibilita a manipulação de moléculas ligadas ao controle genético, como o DNA e o RNA. Aí nós vamos ter, a partir do desenvolvimento da engenharia genética, e principalmente a partir de Watson e Crick em 53, com a decifração aí do código genético a partir do DNA e RNA, e 1990 é o ano que iniciou praticamente o grande desenvolvimento ligado à engenharia genética, com o preparo para que a gente tem hoje, com geração de organismos transgênicos, mapeamento gênico, o sequenciamento dos genes, não só da espécie humana, mas diversas espécies interessantes, melhorias genéticas com diagnósticos pré-natais, terapia gênica, entre outros. Então, na engenharia genética, a base foi o conhecimento do DNA recombinante. Então, a gente tem lá nas bactérias o plasmídio, que é um DNA circular. Então, uma molécula de DNA de um plasmídio, ele sofre uma clivagem, uma abertura aí, através de uma enzima de restrição, a endonuclease de restrição. Aí ela se abre e nessa abertura, nessa clivagem, sofre o anelamento com a molécula que você quer inserir, com a diferenciação que você quer inserir. Então, essa ligação ela se fecha, ela é covalente, através da enzima DNA ligase, e o plasmídio é um plasmídio incerto, aquele plasmídio que sofreu inserção. Ele então volta a ser colocado no interior da bactéria. À medida que essa bactéria agora for reproduzindo, conjugando, realizando os modelos de reprodução sexual, isso aí vai sendo transmitido aos descendentes, com a característica que você quis dar a ela. Lógico que é para um determinado benefício. Aí as enzimas de restrição, a DNA ligase, os vetores que vão ser utilizados são os plasmídios. Nós vamos utilizar alguns vírus, que são os bacteriófagos, cosmídeos, que são pedaços, cromossomos artificiais que podem ser inseridos, vírus, na maioria das vezes, que levam essas inserções, e os mais diversos hospedeiros, mas principalmente a técnica começou com as bactérias. Aí a gente vai ter no processo uma reação de PCR, até hoje ela é muito utilizada aí no teste de COVID, a reação de cadeia de polimerase, a gente vai ter reconhecimento das fitas do DNA, o que possibilita a multiplicação da fita do DNA, e a técnica através do PCR é uma técnica que ela não precisa utilizar organismo vivo, porque ela utiliza um primer, que é uma sequência de DNA que permite a multiplicação das fitas, com a diferenciação que você quer. Isso é feito in vitro, com os nucleotídeos soltos, cria-se o DNA com um novo formato e ele é um molde que é inserido no organismo posteriormente, no formato que você quer. Então, na prática, isso funciona da seguinte forma. Você tem lá, vamos supor, uma célula humana de pâncreas que não está funcionando em determinado indivíduo, no outro indivíduo funciona. Então, você vai pegar esse DNA que funciona, que é o produtor da insulina humana. Aí vai
passar esse DNA por uma introdução numa bactéria que tem o plasmídio. Observe que a bactéria, ela, no caso aqui a Escherichia coli, ela tem o plasmídio, está representado por azul, e mostra que ele está inerte, ele está sem nenhuma modificação. Através, então, da enzima de restrição, ele é cortado e coloca o DNA recombinante, que é a parte vermelha. Aí essa bactéria passa a ser uma bactéria recombinante. Observe que a original azul, e essa tem a parte no plasmídio quase sua totalidade vermelha, que é a parte que interessa para a produção da insulina humana. Essa bactéria começa a reproduzir no tanque de fermentação e o subproduto dessa bactéria que vai sair para a purificação é a insulina humana. Então, as bactérias recombinantes elas se multiplicam produzindo a insulina humana. Isso favoreceu demais, porque antigamente você tinha que separar o pâncreas de porcos aí nos matadouros, que eram os produtores de insulina mais próximos da nossa. Isso aí era separado, era filtrado, era purificado e mandava para utilização humana. Dava muita reação, porque é semelhante, não é igual. Agora, senão você vai ter uma insulina perfeita, insulina humana. E isso funciona também com diversos outros hormônios. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com os organismos geneticamente modificados. Nós mexemos nesses organismos desde 10 mil anos atrás. A gente vem selecionando automaticamente aí na agricultura e na pecuária os organismos que têm interesse para a gente. Então, se eu quero carne, aquele que acumula maior corpo, se eu quero leite, se eu quero ovos, né, se eu quero frutos, tudo aquilo que a gente quer, a gente veio, ao longo dos 10 mil anos que a gente pratica agricultura, aí, selecionando, organizando. É lógico que a partir do último século isso tomou outras dimensões. Então esses organismos geneticamente modificados, eles já não são mais somente para aquela seleção que a gente fazia. Agora eles passam a ter outras seleções. Então aparecem junto a eles os transgênicos. Aí são organismos que compõem no seu código genético a presença de outros genes de outras espécies. Então, isso, teoricamente, é para você produzir mais. Então, você gastando menos. Você pode ter produtos melhores? Pode. Você pode ter produtos sem agrotóxicos, você coloca organismos resistentes às pragas, você pode ter organismos que aguentam mais a situação de deficiência hídrica, você pode ter organismo que segura mais o excesso de água. Então, eles suportam mais, mas eles contêm genes ali de outros indivíduos. Então, isso é para produção. A gente não sabe a que ponto esse gene ali ele pode ser danoso, né? Ele pode dificultar que na natureza organismos que consumam aquele produto naturalmente eles deixam muitas vezes de consumi-lo. Isso vai ter uma influência terrível talvez na cadeia alimentar. Você tem um milho que não é susceptível a determinada lagarta, que na cadeia alimentar está ligado a diversos outros organismos. Então você vai ter um prejuízo ecológico. Então esses prejuízos a gente tem que analisá-los quase que individualmente de acordo com o organismo transgênico, né? Porque você tem a produção, você vai querer o máximo possível, mas o restante ali, né, em nível de solo, em nível de cadeia alimentar, em nível de ecossistema, o prejuízo pode ser bem maior, né? A gente lembra que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Ora, se eu tenho uma enxertia, eu vou ter um organismo geneticamente modificado, mas que não tem genes de outro organismo. Então, observe aqui o milho BT. Ele tem a introdução
de um gene da bactéria Bacillus thuringiensis, que leva à produção de proteínas tóxicas para determinados insetos. Observem que esses insetos não vão chegar perto desse milho e, com isso, se esses insetos não comem, a cadeia alimentar, logicamente, ela está prejudicada, né? O suíno produtor de hemoglobina humana, através da introdução do gene humano, que codifica essa proteína, também é um transgênico. Agora, uma enxertia em uvas, aí é um OGM, não tem gene de outro organismo. Nós temos aí a técnica para estudo, né, para análise do DNA, que é a eletroforese em gel. Então, ela trabalha aí com o PCR, né, a reação em cadeia polimerase, separando as fitas e dando a possibilidade de indicar os nucleotídeos, né? E a gente vai observar o número variável de repetições em sequência, que é o VNTR. Então, isso é útil para diversas coisas, principalmente para teste de paternidade, para identificação de crime, é muito utilizado. Então, você tem aqui, por exemplo, né, uma mãe, uma criança e dois supostos pais para uma criança. Então, você observa onde que os genes eles estão batendo. Se conseguir observar onde que vai ter a igualdade, maior número de sequências repetidas entre a criança e o determinado pai, ali você vai observar, né, que a paternidade confere. Então, esse teste ele procura a semelhança entre o indivíduo. Num banco você teve um assalto e achou bulbos, né, cabelos. Aí no bulbo você tem a sequência de DNA. Você joga isso no sistema e vai ver onde bate com o maior número de sequências que vão estar igualmente repetidas. Você identifica os criminosos. Então, isso é muito valoroso nesse tipo de situação, né? E a gente tem a partir daí também a terapia gênica, né? Na terapia gênica, a gente vai observar que os indivíduos eles nascem com um problema. Então, as células do paciente elas apresentam uma determinada deficiência. O organismo não produz um hormônio necessário. Então, as células elas não têm no seu código genético o gene para a produção desse hormônio. Então, você vai pegar essa célula e essa célula ela vai ser retirada do seu organismo e aguarda. Nesse mesmo momento, um vírus é modificado em laboratório para receber outro DNA. Qual o DNA que você vai introduzir nesse vírus? O DNA com a informação para a produção daquele hormônio. Esse vírus ele é injetado, se ele for injetado diretamente no paciente, isso é em vivo, quando o vírus é diretamente no paciente. Ou ex vivo, porque a célula está fora, está sendo conservada fora do indivíduo. Aí essas células são multiplicadas e depois as células vão para o indivíduo. As células modificadas no indivíduo ou o vírus no indivíduo, o processo in vivo ele é mais complexo, elas vão agora, a partir do DNA de modificação, produzir o hormônio que a pessoa precisa. Nós tivemos aí no projeto Genoma, né, que foi um grande marco da genética, né, a decodificação de todos os genes humanos. Então, avançamos muito, né? Hoje a gente sabe de doenças genéticas, de câncer genético que podem atingir determinadas famílias. Inclusive, a partir de um teste genético, uma atriz muito famosa veio a retirar os seios porque no teste genético deu uma alta porcentagem dela ter câncer de mama. Então, ela retirou os seios e colocou implantes. E ela faz filme o tempo todo.
E o que acontece? Nesse tipo de pesquisa, avançamos demais, né? Hoje temos diversas doenças genéticas evidenciadas, medicamentos que atuam onde precisam, somente no local onde está com a deficiência, reduzindo muito os efeitos colaterais, a identificação de criminosos com mais facilidade. Então, esse projeto ele trouxe grandes avanços, ao mesmo tempo que você brinca de ser Deus, né? Você tem conhecimento de tudo que acontece e você pode hoje melhorar geneticamente a espécie humana, né, a hora que você quiser. Você tem o conjunto dos melhores genes para evoluir nesse aspecto em relação, né, ao que é a espécie. Então, nesse formato, nós mostramos aí para vocês, né, um breve histórico da engenharia genética e da biotecnologia. Valeu, galera!